Não. Graça e paz, boa noite. Tá bom. Vamos iniciar dentro de mais alguns minutinhos a nossa live dessa noite. Aleluia, que você possa adorar o Senhor, louvar o Senhor. Neste momento ainda que antecede a nossa live, que você tenha um tempo de gratidão a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que tem algum pedido de oração, pode estar acrescentando aqui, que nós estaremos anotando para orarmos no finalzinho. Aleluia. Já tem alguém aqui conosco, eu ainda não consegui visualizar quem é. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, Jesus, acrescenta fé aos nossos corações. Amém. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Oh, Deus, entramos na sua presença neste momento, Pai. Te pedimos, ó Deus, fica à vontade no nosso meio, que o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas neste momento tão especial em que estaremos iniciando a nossa live, para a glória do teu nome, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Graças a Deus, mais este momento especial na presença do nosso Pai. Aleluia. Estamos aqui com a nossa lista de pedidos de oração. Se você tem algum pedido para alguém da sua família, algum irmão na fé, alguém que necessita de oração nesta noite, que você possa colocar na tela, que eu já vou estar transferindo aqui para a nossa lista. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar neste momento para iniciarmos a nossa live. Eu te convido nesse instante a curvar a sua cabeça e junto comigo que você faça a sua oração. Primeiro nós vamos fazer a nossa oração como de costume, pedir perdão pelos nossos pecados. Depois a nossa oração de gratidão a Deus por mais esta live. Amém? Bem-vindos conosco, irmã Vitória. Oh, glória. Amém, querida. Bom ter vocês aqui, que o Senhor esteja renovando as suas forças aí. Logo mais nós vamos orar pela sua família também. A Soraya também conosco, minha amada, bem-vinda também aqui conosco. Eu não consegui ainda ver todos que estão aqui, mas eu vou saudando aos poucos aqui, conforme eu visualizo. Amém? Glória a Deus. Oremos neste momento. Amado Pai, nós entramos na sua presença neste momento. Oh Deus poderoso, Tu és o nosso Pai amado. Eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor agora, Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações. Esquadrinha, Senhor, o nosso interior neste momento, Pai. Olha para dentro de nós, ó Deus. Olha para situações que ainda estão pendentes diante do Senhor. Olha para aquilo que ainda
precisa ser mudado, arrancado de nós, o nosso eu, a nossa vontade própria, o egoísmo, a inveja, a mentira, quantas situações que às vezes ainda têm ocupado lugar nas nossas vidas. Eu te peço nesta noite, Senhor, tira de nós tudo aquilo que é impuro, Senhor, e que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, Pai. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Também eu quero te agradecer neste momento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esta live. Obrigada, Deus poderoso. Ao Senhor toda a honra e toda a glória por este momento tão especial. Eu te louvo, a Deus, por cada vida que já está aqui conosco, por aqueles que estão chegando. Eu peço que a bênção do Senhor alcance os lares de cada um neste momento. Deus, que o Senhor venha trazer paz aos corações, que o Senhor venha trazer quietude, que cada um possa se quietar agora, se aquietando para ouvir a tua voz, se aquietando para poder se ligar à sua palavra, se aquietando para poder entender aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Acalma os corações, aquieta as famílias, os lares neste momento, para que o teu Espírito possa agir no nosso meio. Em nome de Jesus, essa é a minha oração e já te agradeço, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bem-vinda também conosco, Nádia. Glória a Deus. Boa noite, minha querida. Irmã Vitória, lá de Campina Grande, né? Esposa do pastor Antônio. Graças a Deus pela vida de vocês. Amém. Nós vamos dar continuidade nesta noite à lição que nós começamos na semana passada. Precisamos concluir. Como é uma lição um pouco extensa, então nós iniciamos uma semana e concluímos na outra. Amém? Bem-vinda também, irmã Elvira, aqui conosco. Bem-vinda também, Lia, conosco. Bom ter vocês aqui, amadas do Senhor. Na semana passada eu vou só dar uma recapitulada aqui no que nós falamos. Milene, também bem-vinda, querida. Semana passada nós falamos sobre a religião que agrada a Deus e nós vamos concluir hoje. João Carlos Camilo também, bem-vindo, bom ter você aqui, boa noite. Então nós vamos falar da religião que agrada a Deus. E na semana passada, tratando já do livro de Tiago, né? Nós estamos ainda em Tiago e esse tema é um tema, assim, bem complexo, é um tema que mexe muito com a gente, que nos faz refletir muito sobre as nossas práticas. E nós vimos o texto de Tiago 1:19 e 2:13. E alguns assuntos nós já abordamos semana passada, mas eu quero aqui fazer uma recapitulada para que você possa também se inteirar, você que não estava junto na semana passada. O livro de Tiago aqui nesse texto, ele apresenta a religião que agrada a Deus e ele faz isso com alguns pontos específicos. E o primeiro ponto que eu citei aqui, que segundo Tiago, a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco e ouve mais. Falar pouco precisa ser um exercício diário nas nossas vidas, principalmente nós mulheres, né? Falamos muito, mas precisamos saber o que falamos, medir as palavras, que esse texto hoje possa falar muito aos nossos corações. Quando eu digo nós mulheres, não quer dizer que só as mulheres, mas também e principalmente as mulheres. E ele apresenta aqui alguns pontos. O primeiro foi que a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco e ouve mais. E o texto é Tiago 1:19. Tiago 1:19. Prontidão para ouvir e prudência para falar marcam de fato a verdadeira espiritualidade. Eu preciso ser pronta para ouvir, estar disponível para que o outro tenha a oportunidade de falar, de conversar, de se abrir, de compartilhar. Então, pronta para ouvir.
mais prudente, tardia para falar, ou seja, fale menos, ouça mais. Às vezes, nós temos dificuldade de ouvir as pessoas, nós falamos, e quando a pessoa quer compartilhar, nós não encontramos tempo para deixar a pessoa falar, nós interrompemos a pessoa, nós queremos terminar a frase que ela está falando. Então, a sabedoria de Deus também envolve isso nas nossas vidas. Precisamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos ajude a aprender, a ouvir, mais ouvir que falar. Jesus disse que nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Seremos julgados por aquilo que falamos. Por isso deve haver um cuidado com a nossa fala, um cuidado especial com as nossas palavras. Irmã Helena, boa noite, bem-vinda também, amada. Então, que possamos medir as palavras. Esse foi um dos pontos da semana passada. O segundo, a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? É aquela que ouve e pratica a palavra. Ouve e pratica, não basta só ouvir. Tiago 1, 21 também cita sobre isso. E aí eu citei 4 subtemas que estavam sendo abordados aí dentro do ponto 2. O primeiro dele era: a palavra de Deus gera vida. É a semente do reino. É a semente do reino. A palavra é a semente. O coração do homem é o solo. Então, que você possa ser aquele que planta a semente no coração do homem, que planta a semente no solo. Isso sim é a verdadeira religião. Precisamos meditar na palavra dia e noite para sermos renovados, vitalizados, para que Deus esteja acrescentando a nós. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, então eu preciso me encher, eu preciso mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus dia e noite, para que eu possa ter ferramentas, que eu possa ter algo especial dentro de mim, para poder compartilhar com aqueles que o Senhor tem trazido à minha frente, tem colocado na minha vida. Bem-vinda, Fernanda, também. Maria Aparecida conosco, irmã Cida, bem-vindas as duas, viu? E o segundo subponto, que é da semana passada, a palavra de Deus produz santificação. Santificação. Ela é a água purificadora. Ela é tudo que nós precisamos para crescimento, para maturidade, para solução dos nossos problemas, para direção nas nossas decisões. A palavra de Deus é o que nós, de fato, precisamos ter. Por isso, precisamos, em todo tempo, orar e buscar na palavra direção para tomar decisões. Bem-vinda, Rita Coiate, também conosco. Um abraço, minha amada. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que nos deixa limpo. E se eu não me alimento dessa palavra, se eu não busco essa palavra para me encher dela, eu vou me encher do mundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando o mundo começa a entrar, quando o mundo começa a ocupar lugar na minha vida. Bem-vinda, Dorivalda, também conosco. Ione também, minha amada. Bem-vinda, querida. As duas amadas do Senhor aí, bem-vindas, viu? Saudades também, irmã Ione. Tenho acompanhado aí pelo Face você, a família, netinhos. Deus abençoe, viu? Então, nós precisamos ouvir e praticar, porque isso nos fortalece nas tribulações, isso nos fortalece nas provas. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu coloco em prática, isso vai me dando força para resolver problemas, para orar mais, para clamar mais, para esperar em Deus. Isso vai realmente despertando o nosso interior. Nós vamos encontrando uma força que nós sabemos que não é nossa, que vem de Deus, que vem da soberania de Deus, do poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? O terceiro subponto que nós tivemos aqui da semana passada, a palavra de Deus, ela é reveladora.
Bem-vindo, pastor Antônio, amém. Glória a Deus, assistindo a cada um aqui junto na live, compartilhando agora, direto de Campina Grande, na Paraíba. Bem-vindo, queridos. Vamos orar logo mais pela sua família que está com Covid, que Deus esteja restaurando vocês. Em nome de Jesus, nós vamos orar logo mais. A palavra de Deus aqui, ela é reveladora, ela é o espelho de Deus para as nossas referências. Ou seja, aquilo que nós precisamos mudar em nós é a palavra que vai nos direcionando, é a palavra que vai nos identificando com os erros que nós cometemos. A palavra de Deus vai nos dizendo, não, a palavra diz isso. E aí eu começo a pensar, mas eu não faço isso. Então, essa palavra de Deus, ela revela as nossas referências. Eu preciso ter a referência de Cristo, o caráter de Cristo na minha vida. E é através da palavra que eu vou aprendendo e vou recebendo e praticando, que é mais importante. Amém? E o último subtema que nós vimos na semana passada. A palavra de Deus é fonte de felicidade. Tiago 1, 25, ele faz uma comparação sobre duas condições, duas pessoas. Aquela que ouve e não pratica. E aquela que ouve e pratica. Há uma diferença. Por isso que ele diz aqui nesse subtema que ela é fonte de felicidade. E para que essa palavra possa produzir em nós essa paz que excede todo entendimento, essa felicidade mesmo em tempo de guerra, eu preciso ouvir a palavra e praticar. Bem-vinda à feira aqui conosco também, bom ter você aqui, viu? Então a palavra de Deus, ela é fonte de felicidade e eu preciso ouvir e praticar, porque tem aquele que ouve e se esquece. Sabe aquela pessoa que ouve, que você fala com ela e ela quer saber, ela se interessa e você fala, glória a Deus, agora ela vai ser desperta, ela vai realmente caminhar. Ela vai voar, ela vai avançar agora e vai ser desperta pelo Senhor na presença dele. E de repente, no dia seguinte você encontra com essa pessoa e ela voltou tudo lá atrás. E aí você olha e fala, puxa vida, mas ontem ela estava tão fervorosa, tão animada, tão cheia de desejo das coisas de Deus. Mas existem aqueles que ouvem e não praticam. E aí se esquecem. Porque quando nós não praticamos, nós esquecemos. É igual na escola, você recebe um exercício do professor, ele dá uma matéria, ele dá um exercício, porque o exercício é onde você pratica a matéria que você recebeu, porque senão você esquece. Assim é a nossa vida com o Pai. Eu preciso buscar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e colocar em prática na minha vida. Amém, pastor Antônio? Muito obrigada, viu? Estamos juntos, em nome de Jesus. E aquele que ouve e pratica, ele certamente considera, ele persevera, ele vai começando a se encher da sua vida espiritual, a sua vida espiritual com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a sabedoria do alto. E é isso que faz diferença. Por isso que eu falei que a palavra foi citada através aqui de Tiago, que ela é uma fonte de felicidade. Eu vou me alimentando dela e eu tenho que compartilhar. Por quê? Porque uma vez alimentada, eu vou dar daquilo que eu tenho. Então eu vou compartilhar daquilo que eu me alimento. Se eu me alimento da palavra, eu tenho qualidade de vida, eu tenho alimentação saudável. E essa alimentação é que eu vou ter, esse tipo de alimento que eu vou ter para compartilhar para com os meus irmãos, para com as pessoas que o Senhor colocar. Bem, agora nós vamos iniciar hoje a segunda parte do nosso assunto, né? Que é, bem-vinda, irmã Sandra, também conosco, bom ter você aqui, minha amada. Estamos falando então sobre a religião que agrada a Deus. Eu estava aí fazendo uma recapitulagem daquilo que nós vimos semana passada, mas agora nós estamos iniciando com o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje, continuando e concluindo. Terceiro ponto, a igreja, que aquilo que nós estamos focados hoje, na religião que agrada a Deus, não a igreja, mas como um todo, a religião que agrada a Deus é aquela que oferece a Deus sacrifícios espirituais. Tiago conclui aqui
quando ele diz aqui nesse texto: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, às vezes, nós pensamos que a religião vai nos salvar, a igreja vai nos salvar, ler a Bíblia vai nos salvar. Se isso não trouxer mudança nas nossas vidas, não vai. Eu preciso realmente buscar ter vida com Deus, alinhar a minha vida com Deus, viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva de fato. Então, às vezes nós pensamos que ser religioso, estar todo domingo no culto, chegar ali em todas as programações da igreja, participar, mas se aquilo não surtir efeito na minha vida, mudança na minha vida, se o poder de Deus não estiver agindo em mim, transformando o meu interior, nada disso tem importância. E a Bíblia cita nesse texto de Tiago, que se eu deixar de refrear a minha língua, eu estou enganando o meu próprio coração. A língua é um órgão tão pequeno, mas que causa um dano tão grande. Precisamos cuidar da nossa língua. Precisamos cuidar das nossas palavras. Precisamos medir aquilo que falamos. Precisamos buscar em Deus sabedoria de falar e de se calar. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas em Eclesiastes 3, tempo de falar e de se calar. E nós iniciamos hoje falando que temos que falar menos e ouvir mais. Essa é uma prática que deve estar nas nossas vidas, aprender a ouvir o outro. Porque às vezes o outro está num momento de dor, deseja compartilhar ou simplesmente falar algo para nós. E o nosso tempo, a nossa correria, o nosso ativismo muitas vezes nos impede de parar para ouvir o outro. Bem-vindo também, irmão Jorge Emanuel, bom tê-lo conosco. Bem-vindo, meu irmão. Saudades de vocês, viu? Então, eu preciso ter cuidado com a minha língua. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Olha lá, a religião que agrada ao coração de Deus, de fato. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vamos ver que visitar aqui, nós citamos esse texto, visitar o órfão e a viúva. Mas é visitar como um todo o necessitado. Aquele que precisa de atenção, aquele que precisa de um abraço, que hoje a gente nem está podendo dar, mas de oração, de um toque, de uma palavra, de uma mensagem, ou de um pedaço de pão, de um prato de comida, porque às vezes nós queremos evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém e a pessoa não tem um pedaço de pão para comer. Então, primeiro eu devo saciar a fome física dela, para que ela consiga raciocinar, para que ela consiga estar aberta para receber a palavra de Deus. Então, importante aqui é refletir sobre isso, do que a palavra de Deus diz que a religião pura e sem mácula é aquela que visita o órfão e a viúva, porque o órfão e a viúva são aqueles que estão menos protegidos pela sociedade. Até porque antes, lá atrás, na antiguidade, a viúva, quando ela ficava viúva, ela ficava isolada da sociedade. A sociedade meio que deixava ela de lado, ela era meio que abandonada, desprotegida. E o órfão, porque também, sem os pais, ele também está desprotegido. Mas, como um todo, nós precisamos buscar também o cuidado com as nossas vidas para não sermos contaminados pelo mundo. Às vezes nós entendemos que pelo fato de conhecermos a Jesus há 20, 30 anos, eu conheço tudo de Bíblia, já li a Bíblia não sei quantas vezes, pastora, e eu não vou cair, comigo não acontece isso não. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então eu preciso cuidar, porque o mundo está aí. E o mundo está aí com convites que nos iludem, convites que nos deixam muitas vezes balançados. E eu preciso ter uma base sólida na presença do meu Deus. Por quê? Porque senão eu me deixo contaminar. Porque eu sou gente e eu tenho minhas fragilidades. E o inimigo sabe, ele sabe as áreas onde eu tenho mais fragilidades, áreas onde são possíveis
acontecerem quedas na minha vida. Então eu preciso vigiar muito para não ser contaminado pelo mundo. Tiago 1, 26 e 27. A religião e ser religioso não é para Tiago a obediência de rituais e de cerimônias religiosas. É muito mais que isso. É como eu iniciei agora. Religião, de fato, não é a nossa rotina de estar na igreja. Não, é muito mais que isso. Claro que isso é importante. Eu preciso estar congregando num lugar. Mas, mais importante que isso ainda, é aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, a importância, o valor dele em mim. O que é que isso está gerando em mim? Então, Tiago diz que religião e ser religioso não é obediência a rituais e a cultos religiosos, cerimônias religiosas, mas é uma atitude espiritual de amor a Deus e obediência à sua palavra. Amor a Deus e obediência à sua palavra. Essa é a verdadeira religião. Aquela que ama a Deus e obedece à sua palavra. Trata-se de uma atitude espiritual, aquela que leva-nos a entender que nós precisamos dedicar mais do nosso tempo à leitura da palavra, à oração, a estar mais buscando as coisas do alto. Por quê? Porque as coisas do mundo, as práticas, o trabalho, o dia a dia, a correria, tudo isso suga o nosso tempo. Então a nossa vida hoje é muito corrida, o ativismo rouba o nosso horário, às vezes a gente fica tão atribulada com o horário que chega ao ponto de dizer, o dia tinha que ter mais de 24 horas. Eu sempre digo isso aqui, não tinha não. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Tem exatamente o tempo que precisa ter. Deus sabe disso. Quando Ele faz com perfeição. Nós é que não sabemos administrar. Muitas vezes nós reservamos um tempo especial para algumas coisas que não são prioridades na nossa vida. E não priorizamos as coisas do Senhor. Continuando aqui. Religião é o culto da vida diária do crente. É o oferecimento do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o nosso corpo como um todo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Envolve como um todo. Eu ter tempo para orar, eu ter tempo para cuidar do meu corpo físico, eu buscar ter uma qualidade de vida boa, para ter uma saúde física boa, que o meu espírito seja todo dia alimentado com a palavra de Deus. Então, bem-vindo também o Wilson Ramos conosco. Então, como um todo, eu preciso oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tiago fala aqui de 3 sacrifícios, e eu quero citar o primeiro, o sacrifício da língua. A língua, ou a maneira de falar, ela revela o coração de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Quanto isso tem importância na nossa vida? A língua e a maneira de falar revela o coração de uma pessoa. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aí? Aquilo que está dentro de nós é que nós soltamos, que nós vomitamos às vezes. E muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento, de acusação, de fofoca, de tudo aquilo que está nos adoecendo, que quando nós abrimos a boca, é aquilo que nós vomitamos. E a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. No templo do Espírito Santo precisa habitar o amor de Deus, a palavra de Deus. Que quando nós abrimos a boca, nós sejamos cheios do poder de Deus. Para isso, o alimento que está dentro de nós precisa ser saudável. Uma língua controlada significa um coração e um corpo controlado. Exatamente, como um todo. Quando eu controlo a minha língua, as demais coisas eu consigo administrar muito bem. Precisamos consagrar o nosso coração e a nossa língua a Deus. Eu quero citar um texto aqui para vocês, no Salmo 141, 13 e 4, quando Davi disse a Deus, ele orou a Deus dizendo:
Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Então, Davi aqui orando a Deus e pedindo que o Senhor cuide da sua boca. Guarda a minha boca, Senhor. Será que nós temos falado isso para Deus? Temos tido coragem de falar isso para Ele? Senhor, guarda a minha boca. Protege a minha boca. Quando eu for abrir a boca para falar algo que não edifica, que não é bênção, nem para mim, nem para ninguém, cala a minha boca, Senhor. Fecha. Não deixa, não permita. Não permita que eu fale nada que seja contrário à sua vontade, que incline para o mal, como a palavra diz aqui. E nem que isso me traga prática de perversidade, com a companhia de homens malfeitores, porque às vezes nós nos aliançamos com pessoas que estão doentes na fé, com pessoas que estão com o coração endurecidos, com pessoas que estão adormecidas na fé, porque estão se alimentando do mundo, daquilo que o mundo tem ofertado, da dureza de coração, de palavras duras, de palavras pesadas, de egoísmo, de tanta coisa que a gente vai se enchendo às vezes quando se aliança com alguém que não está alinhado com Deus. Quando nós temos aliança com alguém que está alinhado com Deus, nós conseguimos crescer na fé. Nós conseguimos, às vezes, sentir o desejo de estar com aquela pessoa, de falar, puxa, eu estou sentindo falta de estar com aquela pessoa. Como eu gosto de sentar com ela, como eu gosto de falar de Jesus junto com ela. Eu aprendo, a gente aprende junto, a gente compartilha da palavra de Deus. Isso sim é bênção para as nossas vidas. Agora, quando eu me alianço com homens malfeitores, eu sou contaminada. Eu adoeço através das práticas e das palavras dessas pessoas. E aí, certamente, eu me afasto das coisas do Senhor. Às vezes, nós temos o hábito muito grande de falar, e eu já ouvi muito, já falei muito também. Quantas vezes a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais que se eu chupar manga e tomar leite faz mal. Olha, comeu manga, chupou manga, tomou leite, pode morrer, faz mal. E aí, outra comida que a gente aprendeu também lá atrás, que você não podia misturar, que fazia mal. E aí, quando eu fui conhecer a palavra de Deus, a palavra diz que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca e não o que entra. Então, é algo para a gente refletir muito. Por quê? Enquanto nós estamos pensando naquilo que entra na nossa boca, que vai para o nosso organismo, que nós comemos, nós estamos nos esquecendo daquilo que nós lançamos. Então, use das suas palavras para abençoar. Use a sua boca para abençoar. Use a sua língua para abençoar. Faça um propósito com Deus. Senhor, hoje, em nome de Jesus, eu quero orar igual a Davi. O Senhor vai calar minha boca. E eu quero passar o dia hoje sem fazer comentário, sem fazer fofoca de ninguém, porque eu sei que isso não edifica, que isso não acrescenta a minha vida. Tudo isso faz muita diferença. O segundo ponto, o sacrifício da prática do bem. Palavras e discursos não substituem o serviço. Às vezes eu entendo que falar de Jesus, então é muito simples. Eu vou pegar um versículo e vou jogar lá no WhatsApp do outro. Eu joguei um texto, semeei uma palavra lá no coração dele. Mas o que é que eu tenho feito pela vida daquela pessoa? Eu tenho orado por ela? Eu tenho apresentado esta pessoa em oração a Deus? Por isso que esse texto de Tiago ainda fala sobre isso, sobre as palavras que saem da nossa boca. Palavras e discursos de nada adianta se eu não tiver serviço de fato. Fé e obras, lembra lá? Eu preciso ter obras. O reino de Deus precisa de obreiros. O reino de Deus precisa de mim e de você, para que juntos nós possamos fazer a obra de Deus, semear a palavra de Deus num solo fértil, no coração
do homem, daquele que ainda não recebeu. Esse é o nosso compromisso de plantar a palavra de Deus, de semear a palavra de Deus. Tem um texto de Hebreus, a Bíblia fala sobre o sacrifício da prática do bem. Tem um texto de Hebreus 13:16 que diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, olha lá, não negligencies a prática do bem, não deixe de praticar o bem e a mútua cooperação. Então, o que é que eu posso fazer pelo outro? De que forma eu posso amenizar a dor do outro? De que forma eu posso ajudar a ver a necessidade do outro? De que forma eu posso chamar o outro para ouvir a palavra? E buscar em Deus, principalmente, sabedoria para poder agir na vida do outro, ser vaso na vida do outro, poder despertar o coração do outro através da minha vida. Como? Como poder agir, como poder ser de fato um vaso de honra nas mãos do Senhor. Como eu posso ser útil nas mãos de Deus. Tiago fala do cuidado que devemos ter com os órfãos e as viúvas. Em situação de crise e aflição, eu devo visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações. Como eu já mencionei lá atrás, sempre que oramos, devemos orar pelos órfãos e viúvas. Sempre que oramos, devemos buscar em Deus uma direção de que forma eu posso cuidar melhor deles, eu posso estar mais junto. Por quê? Além muitas vezes da dificuldade financeira, porque eles estão desprovidos de um salário, de alguém mais maduro na família para sustentá-los, existe também a dificuldade de se sentir só, especialmente o órfão e a viúva, que passam muito por isso. Então, que eu possa sempre buscar na direção de Deus uma estratégia para poder alcançar essas pessoas necessitadas. Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmo de 68. Ele mandou o povo de Israel proteger e cuidar dos órfãos e das viúvas. E ele espera que os seus filhos demonstrem uma religião prática, amando e visitando os necessitados. Será que nós temos pensado no outro? Nesse tempo de pandemia, às vezes a gente fala, não, mas as pessoas sofreram muito, a gente passou por momentos difíceis, estamos passando ainda, apesar de melhor já, mas quantas lutas, quantas perdas, quantas pessoas queridas que se foram. Será que tudo isso fez com que a gente refletisse um pouco mais no amor de Deus? No que é que eu tenho? Esqueço de agradecer quantas coisas o Senhor tem provido nas nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem nos presenteado, que nos esquecemos de lembrar, de agradecer pela nossa saúde, pelo alimento que está na nossa mesa e que muitas vezes nós temos em abundância e nos esquecemos daquele que não tem. Que eu possa compartilhar o pouco que eu tenho com aquele que não tem. Que eu possa ter uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para renovar as forças através do poder de Deus sobre a vida daqueles que não têm. Por isso eu devo ter o compromisso de visitar o necessitado, amar, de praticar o amor de Deus a essas pessoas, de fazer doações de alimento. Às vezes tem alimento que está na minha despensa que eu nem uso, tiro, vejo se não está vencido, porque coisa vencida eu jogo no lixo. Então, está em bom estado, tiro e dou. Roupas, quantas vezes a gente tem roupas? Eu já ouvi várias vezes uma pesquisa de alguém que fez um estudo sobre isso e que as roupas que estão no nosso guarda-roupa, que passou de 6 meses, eu não vou usar mais. Então, se você tem uma roupa que está mais de 6 meses no guarda-roupa, porque você não precisa dela, senão ela não estava lá. Compartilhe essa roupa, esse agasalho, essa roupa de banho, essa roupa de cama com quem não tem. Cuide para compartilhar daquilo que você tem
em abundância daquilo que você tem, que não te faz falta, que você tem até demais. Vai e compartilhe com o seu irmão. Busque aqueles que não têm e abençoe essas vidas. Bem-vindo, pastor Samuel Valério, aqui conosco. Um grande abraço, pastor. Então, que nós tenhamos essa preocupação de amar e visitar o necessitado. Amém? As viúvas e os órfãos simbolizam aqueles que sempre estão em necessidade. É o que eu disse, quando a gente fala do órfão em necessidade, a viúva e os órfãos, a gente tem que refletir, claro, que na necessidade deles, na carência deles, mas também como um todo, naqueles que estão necessitados. Às vezes tem famílias doentes, tem pessoas doentes que precisam também de ajuda e que nós podemos contribuir de algum modo para amenizar essa dor. O sacrifício da santificação pessoal, nosso último ponto aqui. Tiago fala que o terceiro sacrifício de quem pratica a religião pura é guardar-se de ser corrompido com o mundo. É aquilo que eu disse lá atrás, que eu dei uma pincelada. Tem um texto que diz, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, que você possa se proteger do mundo, que você possa fugir da aparência do mal. Por quê? Porque as coisas que o mundo nos oferece, muitas vezes nós pensamos que ela vem com uma cara feia, que ela vem por alguém muito feio, e aí a gente se esquece que o inimigo ele é astuto, e ele pinta, e ele decora, e ele ilustra de uma forma que nos engana muito. Precisamos discernir aquilo que realmente é Deus falando, e estar atento à voz de Deus, guardar-nos para não sermos corrompidos pelo mundo. Cada crente é responsável pela sua santificação pessoal. Lembre disso. Por mais que você ore ou leia a palavra de Deus, ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, a decisão é de cada um. Buscar a Deus é um compromisso de cada um. Por quê? Porque cada um de nós, está lá em Romanos 14, 12, cada um de nós vai dar conta de si. Não tem como você fazer pelo outro. Ah, eu vou ler a Bíblia por você. Ah, eu vou orar por você, assim você não precisa orar, que eu tô com mais tempo. Não. A nossa vida com Deus, a nossa ligação, a nossa intimidade com Ele é pessoal. Lembre-se disso. Individualmente, você precisa empenhar-se na busca da sua santificação e na pureza da sua vida. E isso nós só vamos alcançando com as nossas práticas, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Amém? Individualmente, você precisa empenhar-se na busca da santificação, na pureza da sua vida. E o que é mais importante, eu não vou pensar e nem agir de acordo com os valores da sociedade que vive sem Deus. Então, eu preciso ter um propósito de vida. Eu não vou pensar e nem agir de acordo com aquele que não tem o Senhor. Mas eu vou buscar caminhar dentro daquele que tem um propósito com Deus. Amém? Por quê? Porque é isso que vai acrescentar a minha vida. É isso que vai me ajudar a amadurecer na fé. É, como eu disse antes, me alimentar daquilo que vem do alto. Estou consciente do que a Bíblia diz, que cada um vai dar conta de si, Romanos 14, 12. O mundo é uma poderosa fonte de contaminação. O mundo é a sociedade sem Deus. O mundo é a sociedade sem Deus. E em 1 João 2,15 diz que o mundo jaz no maligno e o mundo é a sociedade sem Deus. 1 João 2,15, 1 João 5,19. Então, o mundo está nas mãos do inimigo. Ele hoje é quem governa o mundo. Bem-vinda, Verlândia, aqui conosco também. Bom ter você junto, viu, minha amada? Então, o mundo é a sociedade sem Deus, é a sociedade sem Deus. Os seus integrantes são chamados de filhos do mundo. Filhos do mundo.
diferente de filhos de Deus. Deus criou, mas são criaturas, não são filhos de Deus. Filhos do mundo, aquele que vive no mundo. E o mundo tenta corromper o cristão da seguinte maneira. Primeiro ele começa com a amizade. Reflita um pouco sobre isso. Marcos Arente também conosco, bem-vindo. Dulce Tenca também, bem-vindos, queridos. Reflita um pouco comigo. Quando você começa com uma amizade com alguém, e essa pessoa é uma pessoa do mundo. Ah, mas então você está me dizendo, pastora, que eu não posso ter amizade com ninguém do mundo? Claro que eu posso. Se eu quero realmente ser um influenciador de vida, ser sal na vida do outro, eu preciso ter amizade com as pessoas do mundo para poder chegar até elas e apresentar Jesus a elas. Mas isso é um motivo de muito cuidado. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam muito dono de si, se sentindo muito preparado e de repente ela é que realmente é influenciada para o mundo. E ao invés dela trazer o outro, de influenciar o outro para a igreja, para a palavra de Deus, para Jesus, porque é Jesus quem salva, não é a igreja, ela acaba recebendo convites desse novo amigo, dessa nova pessoa, e aos poucos ela vai se distanciando. Então existem pessoas usadas por Deus para nos abençoar, mas existem pessoas usadas pelo inimigo para nos afastar da casa e da presença do Senhor. Fique atento a isso. Ah, mas é só um convite. Cuidado com os convites, porque quando nós não temos sabedoria de Deus, um simples convite acaba conosco, destrói, mata a nossa fé. Então, se prepare, fique alimentado da palavra de Deus, use das ferramentas que a palavra de Deus diz que nós precisamos usar. Palavras de poder, sabedoria nas palavras, a própria palavra de Deus que é viva e eficaz. Então, a primeira coisa nesse convite é a companhia, né? É estar junto com uma nova amizade, com uma amizade. Depois, isso é Tiago 4, que pode levar o amor ao mundo. O que é que pode levar o amor ao mundo? O gostinho das coisas do mundo. Tem muita coisa no mundo que aparentemente é muito saborosa, é igual um prato de comida que você pega aqui, tá lindo, todo enfeitado, todo decorado. Irmã Elvira que faz uns pratos lindos, mas lindos e saborosos. E ela faz com amor. Mas às vezes as pessoas enfeitam demais um prato e você começa a comer e fala, meu Deus, que coisa horrível. Irmã Cida também que fez um prato maravilhoso essa semana, lindo aos olhos e saboroso. Porque às vezes a gente olha para aquilo e fala, gente, isso aí deve estar um apetitoso demais. Quando você prova, fala, meu Deus, uma salmoura, não tem gosto de nada, tá horrível. Então, assim é as coisas que o mundo nos apresenta. Ele pinta, ele ilustra, ele embrulha numa embalagem maravilhosa para presente, onde você olha e fala, gente, isso é maravilhoso. Como é bonito. Puxa, eu vou experimentar de tudo isso. E aí nós sabemos que isso nada mais é do que uma propaganda enganosa, do que uma aparência de belo, mas o interior é lixo. Que pode resultar em ser condenado com o mundo. Quando eu compartilho do mundo, quando eu me envolvo com o mundo, quando eu abro mão das minhas coisas espirituais, do meu alimento diário, que é a palavra de Deus, para me afastar um pouco e começar a olhar para aquilo que está fora desse meu contexto, da realidade de Deus, porque eu acabei de falar que o mundo, os filhos do mundo, aqueles que caminham sem a direção de Deus, porque são filhos do mundo. Então, às vezes eu começo a me aliançar com os filhos do mundo ao ponto de ser influenciado por ele, e não de influenciar. Se eu sou sal, eu vou levar sabor, e não tirar o sabor. Eu vou influenciar a vida do outro, e não permitir que ele venha me temperar, porque eu sou o sal, porque eu já sou o sabor. Então, que tenhamos essa sabedoria de levar o sabor,
de levar a palavra de Deus com alegria, com ânimo, com esperança para o coração daqueles que não têm ainda ao Senhor. E Jesus disse que é por meio da pureza e da santificação que iremos influenciar positivamente o mundo. A pureza e a santificação que nos leva a influenciar positivamente o mundo. Amém? Então, que nós sejamos um influenciador do mundo e não aquele que se deixa influenciar pelo mundo. Por quê? Porque em Mateus 5, 13 e 16 diz que nós devemos ser sal e luz. Não se esqueça disso. Seja aquele que leva sabor à vida do outro que está desistido da própria vida. Seja aquele que leva esperança ao coração do outro. Seja aquele que leva ânimo ao coração do outro. Seja aquele que tem palavras que diz para o outro: pode, você tem jeito, a situação pode ser mudada, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Isso é saborear, isso é pincelar a vida do outro, sendo sal, fazendo diferença, sendo luz, mostrando que a sua vida tem algo diferente nela e que é o brilho de Jesus que está em você. Que é a luz de Jesus que te leva, que te conduz, que te dá direção. Amém? E que esse brilho de Jesus possa estar em nós. Que as nossas línguas sejam preparadas e usadas para Deus para abençoar a outros. Bem-vinda, Maria de Fátima, conosco. Bom ter você aqui, minha querida. Que as nossas línguas sejam preparadas para abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu vou abrir a minha boca e que eu estou com raiva de alguém, quando tem alguma situação acontecendo que me deixou muito decepcionada, primeira coisa que eu devo fazer é orar. Faça igual Davi, ore. Porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele aprontava alguma coisa, fazia alguma coisa, ele já orava e pedia o perdão de Deus. Então, que você faça isso. Eu tô com tanta raiva dessa pessoa, mas, Senhor, eu vou orar agora igual Davi. Senhor, cala minha boca, fecha. Que nós tenhamos essa sabedoria. Que nos lembremos disso antes de abrir a boca nos momentos de raiva, para que o pecado não entre e não nos contamine, nem na mente e principalmente no coração. Amém? Graças a Deus. Vamos agora passar para o nosso momento de oração. Nós temos aqui algumas pessoas. Amém, irmã Vitória, um grande abraço, minha querida. Temos alguns pedidos de oração aqui, de pessoas com câncer, de algumas dificuldades aqui no relacionamento, com dependência química. Nós temos uma lista aqui de pessoas, vamos lá. Então, algumas pessoas em tratamento de câncer, como a Silvia, o Antônio, a Maria de Fátima, o Carlos Alberto, a Sandra, a Letícia, a Iracema, a Jai, a Rose, a Sônia, a Gabriela Barreiro. Que o Senhor esteja visitando essas vidas neste momento. Nós vamos orar e também pelo casal Isaú e Maria, pelo relacionamento deles, assim como o casamento da Bruna, da Lúcia e da Isabel. Que Deus esteja visitando esses casais. Pela vida do João, pelo Celso, pela Lia, pelo Léo, pelo Rogério, pelo Júnior, pelo Maurício, pela avó Luzia, que passou aí também por uns momentos difíceis essa semana, de infecção de urina, e que Deus esteja curando por completo. Deus já está trabalhando nela, já tem derramado a cura sobre ela, e eu louvo a Ele por isso, mas que Deus faça a obra completa, né? Na vida dela, e que possa restaurar por completo a sua saúde. Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Também, continuando a nossa lista, a avó Ana também, que Deus abençoe a saúde dela. Bem-vinda conosco, minha querida Grazi Azevedo, minha amada. Bom ter a sua vida aqui, a sua presença, mesmo que nessa live. Nós oramos muito por essa amada.
Glória a Deus, como é bom. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa live que orou muito por você, minha querida. Como é bom recebê-la aqui conosco, viu? Glória a Deus pela sua vida. Sueli Fátima também conosco, glória a Deus. Oscar está em estado vegetativo, Terezinha também no mesmo estado, Adriele e João com dependência química, assim como o Antônio também com dependência química. Pastor Paulo Dêmico, que passou por uma cirurgia da visão, que precisa ainda de cura, está em processo de restauração. A Val, que também precisa de cura na sua saúde. A Milena, que pede também oração pela sua família e pela sua vida espiritual, que Deus esteja fortalecendo a ela. A irmã Zilá, lá de Monte Belo, que Deus esteja alcançando essa vida. Também o pastor Adriano, que Deus fortaleça. A Lúcia, que Deus também seja com ela. Pastora Ana, que também necessita de um fígado para transplante, que o Senhor alcance a ela e venha com provisão sobre esse órgão. A irmã Edna, que Deus abençoe a sua família. A Cristina, que sofreu uma queda e que precisa de oração, que Deus esteja também tocando nela, ela passa por momentos de recuperação, que Deus esteja alcançando a sua vida. Acabamos de receber aqui agora que filho do Roberto Carlos, o Dudu Braga, faleceu hoje. Que Deus esteja confortando o coração do pai, dos familiares. Com certeza é um momento difícil e nós temos uma ligação com ele forte, porque na realidade ele esteve conosco no tratamento do meu esposo quando teve câncer, e nós tivemos uma proximidade com ele, e eu não sabia, acabei de receber essa notícia, e também que Deus esteja fortalecendo a ele, que Deus esteja abençoando a vida dele com esperança em Deus, que ele possa buscar no Senhor esse socorro, que ele possa buscar no Senhor uma palavra de ânimo, que Deus use a vida daqueles que estão próximos ali a ele para levar esperança e fé ao coração deste pai e de todos os familiares do Roberto Carlos. Renata também conosco, bem-vinda. Irmã Vitória pedindo oração. Eu ainda não consegui ler, mas eu já vou ver aqui. Continuando então a nossa lista aqui. Uma pessoa pedindo oração para a filha do Juliano, que está com leucemia. Sueli. Sueli, você tem mais detalhes sobre isso, minha amada? Deixa eu tentar levantar aqui. O nome dela é Maria Clara. Essa é a pessoa que está com leucemia. É isso? Não sei se eu entendi direito. A irmã Vitória também pedindo oração pela filha Daiane, que está grávida. Eu vi, ela está muito lindinha, viu? Vamos orar por ela também. Eu só não sei pronunciar. Se eu posso falar Daiane. Amém, vamos orar. Tá. É neta da Sueli, então, que está com linfoma, com leucemia, esperando um transplante. Ok, Sueli Fátima. Então, meu esposo passou por um transplante de medula há 20 anos atrás. Foi quando eu citei aqui o Roberto Carlos. Mas graças a Deus está curado e ela vai ficar bem em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Então, o nome dela é Maria Clara. Amém. Agora, a nossa lista aqui do Covid. César, o Luiz, a Val, é uma outra Val, ok? A Val, pastor Alexandre, que também apresentou melhoras, pastor Marcos, a Odete, que está de alta, que está só em recuperação, a irmã Luzia, lá de Jundiaí, que Deus esteja também visitando,
A Ana, que a irmã Helena passou notícias, por favor, vão nos informando dessas pessoas, tá bom? Pastores Fábio Gil, com a Manuela e Emanuele e Ana Esther, que também estão no processo, já estão bem melhores, graças a Deus. Eu sei, irmã Sueli, que você nos conhece dessa época. Você acompanhou, né, minha querida? A Cidinha também, o João Batista, que estava entubado, não tenho notícias, a irmã Neuza Valim, que me passou. José Francisco, que já foi destubado, que já está bem, graças a Deus. E hoje nós temos algumas pessoas que entraram como missionário Saulo e a sua esposa Dani, além dos dois filhos que estão também testaram positivo para o Covid, e eles estão no campo, que Deus possa visitar a eles. Os 4 estão com Covid no campo missionário, e que Deus possa alcançar também essa família, restaurando essa família. Bem-vindo, pastor Pedro Martins, conosco. Um grande abraço, pastor. Também peço oração pelo pastor Antônio Ordônio, que a esposa, a irmã Vitória, está aqui conosco hoje. Pastor Antônio Ordônio, a esposa Vitória e a filha Sara testaram também positivo para o Covid. Que Deus esteja tomando as suas vidas de um modo especial a cada um deles aqui dessa lista, curando, restaurando, para que o testemunho seja dado para a glória do nosso Deus. Amém? E também pedindo oração o pastor Antônio pela Daiane, que é a sua filha que está grávida. O Errai Daiane é um nome um pouco diferente, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Mas Deus sabe quem é, né? E é uma princesa. Vamos orar neste momento, eu te convido a orar comigo por essas vidas. Baixa a sua cabeça agora e oremos. Senhor Deus e amado Pai, eu quero neste momento, Senhor, declarar o meu amor a Ti, ó Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado de nós. Nesse mesmo espírito de oração em que estamos aqui reunidos nessa live, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, alcança, meu Deus e meu Pai, a cada uma dessas vidas que estão nessa lista, a cada um desses nomes que eu declarei aqui, que o Senhor conhece a todos eles. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los agora e que o Senhor possa, Senhor, derramar o bálsamo da cura sobre eles. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar nessas vidas agora, porque o Senhor sabe da necessidade de cada um, cura física, cura emocional, espiritual. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece, Pai amado, os desafios que cada um tem vivido. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, trazer esperança ao coração dessas pessoas, renovando as forças de cada um. Pai, nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, a sua palavra diz isso, mas que o Senhor venha fortalecendo a cada um a passar pelas provas. Nós sabemos que isso é passageiro, que os dias maus também passam, mas que nós precisamos da sua força para poder vencer esses dias. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em cada uma dessas vidas, em cada necessidade aqui apresentada. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama a sua cura. Cumpra, Senhor, o seu querer na vida de cada um. Oramos também por aqueles que estão enfermos no leito dos hospitais, que o Senhor possa visitar a cada um, tocando, Senhor, em cada vida, pessoas que nós não sabemos quem são, em que lugar estão, mas que o Senhor conhece a cada uma delas. Eu te peço em nome de Jesus, visita essas pessoas agora. Derrama o bálsamo da cura sobre cada uma delas. Alcança com misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, eu oro ainda, meu Pai, pela nossa nação. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Toma o nosso país, meu Pai. Toma a direção do nosso país, ó Deus. Mais uma vez nós clamamos aqui como povo do Senhor, como nação do Senhor. Eu clamo junto com aqueles que estão em oração agora. Toma o nosso país, Pai. Oh Deus, que seja o Senhor a dirigir a nossa nação. Cada decisão a ser tomada, Pai. Que não venha do coração do homem, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas que o Senhor faz tudo com perfeição, porque tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Pai, que o Senhor venha colocando a sua mão agora no nosso país.
governando o nosso país, tomando de fato a direção de tudo. Não permita, Senhor, que o homem venha criar e venha usar de situações para benefício próprio, mas que seja o Senhor operando a sua vontade. Em nome de Jesus, como Igreja do Senhor aqui reunida, nós queremos abençoar a nossa nação. Senhor, derrama do teu bálsamo sobre a nossa nação. Traz cura espiritual, traz cura física à nossa nação, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que têm o governo da nossa nação. Destrona, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Tudo aquilo que tem se levantado contra a vontade do Senhor e que está agindo sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Eu oro ainda, Senhor, pelas famílias que estão conosco. Abençoa, ó Deus, cada lar. Visita, Senhor, a cada um dos nossos familiares agora. Ó Deus, que o Senhor venha derramar uma unção especial de ânimo, de alegria, trazendo paz aos corações, paz aos lares, às famílias. Ó Deus, que o Senhor venha visitando a cada um nesta noite. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti por mais este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa palavra está sendo, neste momento, vai para o nosso Facebook, para a minha página. Você pode compartilhar com outras pessoas. Ela vai também para o nosso canal do YouTube. Se você puder entrar lá e se inscrever. Pastores Odila e Juarez. Você tem ali todas as palavras que a gente tem ministrado, inclusive para casais, escola bíblica, algumas palavras do culto, mas nós temos colocado ali as palavras para que as pessoas sejam alcançadas. E você tem liberdade para usar essas palavras. Então, que você possa se inscrever ali no nosso canal, se ainda não fez isso, entra no YouTube, Pastores Odila e Juarez, e se inscreve ali para que você possa receber as palavras. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa, em nome de Jesus. Luiz aqui conosco, um beijo grande, meu querido, saudade de você, viu? Beijo também na irmã Beth, Deus abençoe a vida de vocês.